Eu vou falar um pouquinho de futebol para chegar onde eu quero. Então eu gostaria que você me acompanhasse aí um pouco para você entender como que se dá a destruição, talvez seja muito forte, mas limitação da capacidade cognitiva quando pessoas começam a comparar coisas e situações diferentes como se fosse a mesma coisa. E você vai perceber nitidamente que não são. Isso chama-se relativismo. E o relativismo ele atinge várias áreas, até o relativismo moral. Quando você pensa que uma coisa em determinada situação faz sentido e a mesma coisa em outra você muda. É como se a cada momento a sua cor preferida fosse outra, dependendo da situação. Então o assunto é futebol brasileiro. O Rogério Ceni deu uma entrevista depois de empatar com o Juventude, que é o último, no momento pelo menos da partida, era o último time classificado no campeonato, e fez uma comparação com o jogo anterior, que ele tinha vencido o Palmeiras por 1-0. Acontece que o Rogério esqueceu de um detalhezinho bem simples. Ele compara que o campeonato é muito difícil porque ele ganhou do líder do campeonato no jogo anterior, e no jogo seguinte ele perdeu para o último colocado do campeonato. Acontece que ele esqueceu de uma coisa. Foram 2 jogos seguidos com o Palmeiras, e o que ele jogou contra o Palmeiras e que era do Campeonato Brasileiro, ele perdeu. Foi aquele jogo que ele estava ganhando de 1-0 até os 44 do segundo tempo, quando o Palmeiras conseguiu virar o jogo e saiu vencedor. Então, o Campeonato Brasileiro você só pode comparar com os jogos do Campeonato Brasileiro. O time não era o mesmo? Em tese, sim. As motivações, todas as estratégias, todas as escolhas, tudo que o treinador de cada time pôde fazer são coisas particulares para cada partida, são coisas diferentes, distintas. Então o Palmeiras ganhou do São Paulo no Campeonato Brasileiro numa segunda-feira. Na quinta seguinte ele jogou pela Copa do Brasil, em que são 2 partidas, uma na casa do adversário, outra na casa do Palmeiras, que ainda não aconteceu, vai ser só daqui uns 15 dias. E aí, nesse segundo jogo, que era sobre a Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu de 1-0. Quer dizer, ou seja, o Palmeiras perdeu quando pôde perder. Né? Os pontos do Campeonato Brasileiro, o que o Rogério perdeu no jogo de virada do primeiro jogo, já foi. Então, ou seja, ele perdeu para o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro e depois empatou com o último colocado. E ele fez uma comparação como se o fato dele ter ganho do mesmo Palmeiras, só que pela Copa do Brasil, pudesse dar campo de comparação. Aparentemente, qualquer um cai nessa, porque o Palmeiras é um só, São Paulo é um só. Só que não jogaram todos os mesmos jogadores das 2 partidas, né? Houve estratégias diferentes nas 2 partidas. O fato de o Palmeiras ter perdido a primeira partida, ele pode muito bem recuperar a segunda, mas aqueles pontos que o São Paulo perdeu no jogo anterior, já era, aquilo nunca mais recupera, já foi. Então fica aí para você ter uma ideia de como é fácil as pessoas, e eu não estou nem dizendo se o Rogério fez de propósito ou não é essa a questão. É você cair nessa armadilha, tanto quem fala como quem ouve, e não perceber. Então assim, não dá para você comparar, mesmo que sejam os mesmos times e a rivalidade seja grande, e mesmo que nos 2 casos o Palmeiras foi para vencer, só que foi com estratégias distintas, sabendo que um jogo tinha uma importância X, o outro jogo tinha uma importância Y. Que o jogo mais importante da Copa do Brasil, mesmo que ele tenha perdido o primeiro jogo para o São Paulo, é o segundo. Basta ele ganhar de 2 ou 3, ou 1 gol de diferença, né? Ganhar de 2-1, 3-2, ou 1-0, ou 2-0, pronto, já está classificado. E aí o cara vai e faz essa comparação. Fica aqui esse registro, para que você fique atento como é fácil cair nessas narrativas de relativismo. E o relativismo moral é pior ainda. A pessoa vê um crime acontecendo, ou fica sabendo pela televisão de manhã, que é cadeira elétrica para o cidadão. À tarde ele descobre que é amigo de um amigo dele, aí ele já acha que uma pena muito dura, não precisa, e se ele descobrir à noite que o cara era parente dele, aí ele acha que jamais aquilo teria acontecido, que o cara é inocente. Isso não existe, não tem o menor campo real, científico, uma base sólida de comparação. Então você é contra pena de morte, você vai ser contra a pena de morte independente da situação. Você não se deixa levar pelo momento, pela questão emocional, se é um caso hediondo, se não é. Se você é a favor da vida, você não fica relativizando a vida. A vida é vida e pronto, você vai defender todas as vidas possíveis. Você não fica, tem vida que você defende, tem vida que você não defende.
Então, um exemplo aparentemente bobo, sutil, simples, mas que de repente pode te ajudar aí, que não dá para se comparar coisas diferentes, mesmo que aparentemente sejam as mesmas coisas. Palmeiras e São Paulo são os mesmos times, os mesmos técnicos, mas as motivações, as estratégias, a vontade, o momento eram diferentes. Então essa vitória para o São Paulo é óbvio que para ele é importante, mas pode não significar nada caso perca o segundo jogo para o Palmeiras. Não tem como comparar um jogo com o outro depois e fazer comparações com outro jogo do Campeonato Brasileiro. São coisas distintas, resultados bons ou ruins, mas que têm ações e consequências distintas. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu recado aí. Se gostou, dá um joinha, clique no sininho para receber todas as notificações e gostando do vídeo, gostando dos outros vídeos aqui no canal, multiplique, divulgue aí, pegue a sua lista de contato, passe para 10, 20, 30 pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.